Olá, qual é a diferença entre fortuito interno e fortuito externo? Bom, esta classificação é oriunda do grande civilista Agostinho Alvim. Agostinho Alvim foi um dos maiores civilistas brasileiros. Bom, está relacionado aí ao caso fortuito ou força maior, né? O fortuito interno ou externo, podemos dizer, são acontecimentos supervenientes, extraordinários e inevitáveis, ok? Acontecimentos supervenientes, extraordinários e inevitáveis. A diferença é a seguinte: o fortuito interno são aqueles acontecimentos relacionados com a atividade desenvolvida. Aqueles acontecimentos relacionados com a atividade desenvolvida. Então, insere-se no risco da atividade. Ok? Então, por exemplo, um infarte, uma transportadora, por exemplo, em que o motorista infarta, estoura o pneu. Isso é um fortuito interno, porque está relacionado ao risco da atividade. São fatos relacionados com a atividade. Um estouro de um pneu, um infarte do motorista. Ok? Agora, o fortuito externo são acontecimentos estranhos à atividade. Estranhos à atividade. Por exemplo, aí uma bala perdida. Ok? Bom, então essa diferença é importante no seguinte: quando a responsabilidade civil é subjetiva, depende de culpa. Se a responsabilidade civil é subjetiva, depende de culpa, tanto o fortuito interno quanto o externo são causas de exclusão da responsabilidade civil, quando a responsabilidade for subjetiva. Agora, na responsabilidade civil objetiva, a doutrina e a jurisprudência entendem que na responsabilidade objetiva, só o fortuito externo, estranho às atividades, é que exclui o dever de indenizar. No fortuito interno, persiste o dever de indenizar nos casos de responsabilidade civil objetiva. Então, tem até o enunciado 444 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado diz o seguinte: caso fortuito ou força maior, relacionados com fatos inerentes à atividade, há o dever de indenizar. Então, caso fortuito ou força maior, referentes ao risco da atividade, referentes a fatos relacionados com a atividade, há o dever de indenizar. Agora, caso fortuito ou força maior, por fatos estranhos à atividade, não há o dever de indenizar. Então, nos casos de responsabilidade objetiva, podemos dizer, se o fortuito for interno, tem que indenizar. Se o fortuito for externo, não tem que indenizar. Então, o contrato de transporte, por exemplo, é um caso de responsabilidade objetiva. Tem que indenizar independentemente de dolo ou culpa. Então, imaginemos, contrato de transporte, o motorista infartou e produziu um acidente, estourou um pneu zerinho e houve um acidente. Bom, mesmo assim, tem que indenizar, porque é fortuito interno, está relacionado com o risco da atividade. Ok? Agora imaginemos num contrato de transporte em que há uma bala perdida. Uma bala perdida aí atingiu uma das pessoas que estavam sendo transportadas. Uma bala perdida. Ou um assalto à mão armada com fuzil, metralhadora. Num contrato de transporte. Ok? O Código Civil diz que o fato de terceiro não exclui a responsabilidade civil no contrato de transporte. Quer dizer, danos causados por terceiros. A transportadora tem que indenizar. Todavia, a jurisprudência faz uma distinção. Dano causado por terceiro inerente à atividade, que faz parte do risco, tem que indenizar. Agora, se for fatos de terceiros estranho ao risco, estranho à atividade, daí não tem que indenizar. Então, uma bala perdida, um assalto à mão armada, são fatos estranhos à atividade, então não tem que indenizar. Ok? Agora, o fato de terceiro relacionado com a atividade, tem que indenizar. Então, a culpa do acidente foi o outro motorista. Então, tem a transportadora, o motorista estava dirigindo certinho, mas um outro motorista
provocou todo o acidente, um outro motorista. A transportadora vai ter que indenizar essa culpa desse outro motorista, que é um risco, é um fato de terceiro inerente à atividade. Então, quando o Código Civil diz que o fato de terceiro não exclui a responsabilidade do transportador, leia-se, fato de terceiro relacionado com a atividade. Agora, fato de terceiro estranho à atividade, bala perdida, um assalto, o transportador não responde. Ok? Porque é um fortuito externo. Já em relação a bancos, por exemplo, bancos, um assalto no banco, assalto à mão armada no banco, a jurisprudência entende que o banco tem que indenizar. Vocês sabem que a responsabilidade do banco é objetiva, Código de Defesa do Consumidor. Ele vai ter que indenizar porque é um fato relacionado com a atividade. Quer dizer, o banco tem que oferecer segurança, diferente da transportadora. Ok? A segurança é dever do Estado, não é da transportadora. Agora, no caso do banco, é inerente à atividade garantir a segurança. Ok? Então, qualquer fato de terceiro ali que atente contra a segurança, o banco vai ter que indenizar. Então, um assalto à mão armada vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar, por exemplo, esses hackers que faz transferência de uma conta para outra, o banco tem que indenizar. Ok? Porque são fortuitos internos, fortuitos relacionados com a atividade. Agora, imaginemos aquele transporte de valores, transporte de dinheiro. Transporte de dinheiro, transporte de valores, a segurança é inerente à atividade. Se for transporte de valores, a segurança é inerente à atividade. Então, nesse caso, me parece que há o dever de indenizar os assaltos aí, porque é inerente à atividade garantir segurança quando se tratar de transporte de valores. Ok? É isso então, a diferença entre fortuito interno e o externo. Espero que vocês tenham entendido. Você que está estudando aí para o concurso da magistratura, defensoria pública, nada de desânimo. Você tem toda a condição de ser aprovado. Você é capaz, você é competente. Você precisa desenvolver cada vez mais a sua inteligência através dos estudos. Quanto mais se estuda, mais inteligente se torna, mais preparado a pessoa fica. O cérebro se desenvolve. Se você não faz exercício físico, suas pernas se atrofiam, seus braços se atrofiam. Se você não estuda, seu cérebro vai ficando também atrofiado. É o mesmo princípio. Agora, quem estuda tem o cérebro acelerado, tem o cérebro forte, robusto. Através dos estudos, a tua capacidade aumenta. Acredite em você. Não permita que forças exteriores, pessoas maldosas, te desanimem. Você pode desenvolver teu cérebro através dos estudos. Da mesma forma que você desenvolve um músculo, se você começar a correr todo dia, você vai ter uma força e resistência grande. Você vira um corredor. Não é isso? Você vira um atleta. Mesma coisa, se você começa a estudar todo dia, corretamente, teu cérebro vai ficando cada vez melhor. O curso FMB tem uma proposta de estudo, uma proposta diferente, baseada em 3 pilastras. Primeira, uma didática simples, uma aula que os alunos entendem, uma apostila fácil de entender. Ok? Segundo, um conteúdo profundo. A gente une as duas coisas, uma didática simples para ter velocidade para o aluno aprender rápido. Didática simples, mas conteúdo profundo. Cuidado, porque às vezes a didática é prolixa e o conteúdo é pequeno. E a terceira pilastra é o estudo que desenvolve a memória espaçada, a memória de armazenamento do conhecimento em longa escala. Para passar no concurso, você tem que ser um corredor de maratona. Você tem que desenvolver o teu cérebro para que ele armazene o conhecimento em longa escala. Então, como que você vai fazer? Você teve a primeira aula de Direito Civil, Responsabilidade Civil. Semana que vem você tem a segunda, antes de estudar a segunda, revisão da primeira. Terceira semana, antes de estudar a terceira aula, revisão da primeira e da segunda. Quarta semana, antes de estudar a quarta aula de responsabilidade civil, revisão da primeira, segunda e terceira. Quinta semana, antes de estudar a quinta, revisão da primeira, segunda, terceira e quarta. E assim por diante, você vai estar na 10ª aula de responsabilidade civil. Antes de estudar a 10ª aula, revisão das 9 anteriores. Sempre antes de estudar uma nova aula da matéria X, revisão das aulas anteriores daquela matéria X.
teu cérebro vai aumentando. Vai aumentando a capacidade de armazenamento. Que o segredo de passar em concurso é manter o conhecimento. Porque quando você estuda, você passa a conhecer, só que você esquece. Então, essas revisões mantêm o conhecimento, é um processo de manutenção do conhecimento. Assista aquela minha palestra, Como Estudar para Concurso, onde eu explico com mais detalhes esse método. Mudando de assunto, temos aqui excelentes cursos para magistraturas, Ministério Público, Defensoria, Delegado, em suma, todas as carreiras jurídicas. Cursos extremamente completos. Temos cursos pela internet, extremamente completo, onde você vai estudar pelas anotações das aulas. Temos curso por DVD tradicional. Temos o curso apostilado. Apostilas extremamente completas e atualizadas diariamente. Temos o curso com tutor. Temos o curso tutor, onde toda semana eu te envio o material e o plano de estudo. E temos ainda uma novidade, que é o curso semipresencial. Este curso semipresencial. Nesse curso, o aluno é feito um plano de estudo semanal para ele assistir às aulas da internet. Aulas extremamente completas. E uma vez por semana ele vem aqui no curso. Vem aqui no curso uma vez por semana fazer prova e conversar comigo. Esse é o curso semipresencial. Uma vez por semana vem fazer prova do que foi dado e vem aqui conversar comigo para receber as orientações. Ok? Por fim, temos a nossa pós-graduação de 6 meses. Aproveitem a oportunidade. E não se esqueçam de entrar diariamente no nosso site para ficar a par das informações de concurso, das novas leis, das novas súmulas. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.